Eu saudo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos trazer, aleluia, glória a Deus, Esdras capítulo 1 a seguir. Esdras capítulo 1 a seguir. E desde já eu já convido você para ficar até o final do conteúdo e também eu te pergunto, irmão, se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, que Jesus, ele é tudo nas nossas vidas, mas depende de você aceitar ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador da sua alma e da sua vida. Tá bom? Jesus está te esperando. Deus chama para você aceitar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, porque a palavra de Deus é um combustível para o cristão. Então não só ouvir, mas praticar a palavra. Amém, meus irmãos? Já convido você para pegar a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Em Esdras capítulo 1 a seguir. Vamos lá. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Aleluia. Muito forte, né, irmãos? Muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: no Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de reedificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Aleluia, Senhor. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus, com ele suba para Jerusalém, que é em Judá, que edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia. E todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Aleluia, Senhor. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá em Benjamim e os sacerdotes e os levitas. Todos aqueles, pois o Espírito Deus despertaram, pela subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glória a Deus. E todos os seus vizinhos os ajudaram com tecidos de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo que se ofereceu voluntariamente. Aleluia, glória a Deus, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Aleluia. E Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pelas mãos de Mitredate do tesoureiro, que os entregou contados a Sebazás, príncipes de Judá. Aleluia. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Aleluia. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 1. Aleluia. Esse foi o capítulo 1 de Esdras. Agora vamos para o capítulo 2, né? Glória a Deus, aleluia. Continua aqui conosco e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Agora vamos para Esdras capítulo 2, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, porque o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Então, nós também ficamos alegres, né? Por estar levando a palavra de Deus a todos vocês. Estes são os filhos, aleluia. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Aleluia. Glória a Deus. Os quais vieram com Zorobabel, Geduade e Emias, Seraías, Reilaías, Mordecai, Iusã, Misbar, Bigvai, Rieu e Baná, o número dos homens do povo de Israel. Aleluia. Os filhos de Barós, 2.172. Aleluia. Glória a Deus, Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Só Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Glória a Deus. Continua conosco. Os filhos de Cefatias, 362. Aleluia. Os filhos de Ará, 765. Aleluia. Os filhos de Batinoabe, os filhos de Jesuá e de Joabe, 2.812. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Elão, 1.254. Aleluia. Os filhos de Zatu, 945. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Aleluia. Os filhos de Adonicão, 666. Aleluia. Os filhos de Bigvai, 2.055. Aleluia. Aleluia. Os filhos de Adim,
454. Os filhos de Ater, Jezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Aleluia. Os filhos de Jura, 102. Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Os filhos de Jora, 112. Aleluia. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gebá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Getufá, 56. Aleluia. Aleluia. Os homens de Adatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Quiriat-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Aleluia. Os filhos de Ramai e de Gaba, 621. Os homens de Bicnás, 122. Os homens de Beteu e de Ai, 223. Os filhos de Dempo, os filhos de Nepo, 52. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Os filhos de Maclis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lote, de Adite e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Aleluia. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. E os filhos de Imé, os filhos, aleluia, os filhos de Imé, 1052. Os filhos de Bazur, 1247. Aleluia. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadineu, dos filhos de Nudavi, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos dos poteiros, os filhos de Salom, os filhos de Atena, os filhos de Talmon, os filhos de Acuc, os filhos de Atita, os filhos de Sobai,
Ao todo, 139. Os netinins, os filhos de Israel, os filhos de Azufa, os filhos de Tabalte. Os filhos de Queiroz, os filhos de Ciano, os filhos de Pato. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acuque. Os filhos de Lebana, os filhos de Agábanos, o filho de Acuque. Aleluia. Os filhos de Agabe, os filhos de Sanai, os filhos de Anã. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Gideu, os filhos de Gaa, os filhos de Reaís. Aleluia. Os filhos de Rezino, os filhos de Nicoda, os filhos de Gazão. Aleluia. Os filhos de Usada, os filhos de Bazeia, os filhos de Bezai. Os filhos de Asnad, os filhos de Beoni, os filhos de Nefuzis. Os filhos de Paquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Uru. Aleluia. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Az. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os filhos de Baclus, o filho de Císeras, os filhos de Itã. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos de Mesias, os filhos de Atis. Glória a Deus. Os filhos de servos do Salomão, os filhos do Sodaino, os filhos de Soferete, os filhos de Peruga. Aleluia. Vamos repetir. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotaino, os filhos de Soferete, os filhos de Peruta. Aleluia. Os filhos de Jalada, os filhos de Datom, os filhos de Giro. Aleluia. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poqueretias, Zebaios, os filhos de An. Todos os netinins e os filhos dos servos do Salomão foram 392. Ô glória! Estes foram os que subiram de Steumela, de Teuiassa, de Querube, de Adã e de Ime, porém não puderam provar que as suas casas paterna e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoba, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acosses e os filhos de Basilá, que tomou mulher das filhas de Basilá e os Gineatitas, e que foi chamado do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acosses, os filhos de Basilai,
que tomou mulher das filhas de Barzilai, os Gileaditas, e que foi chamado do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Esses procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que oriundos foram escolhidos dos sacerdotes. E o governador lhes intimou que não comesse das coisas santíssimas, até que se levantassem os sacerdotes com o linto. Aleluia. E toda essa congregação junta somava 42.360. Aleluia. Glória a Deus. E afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Aleluia. Aleluia, Senhor. Os seus cavalos eram 736, nos seus mulos 245. Os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Aleluia, Senhor. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem o seu lugar. Glória a Deus. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dários, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Aleluia. Ora, nos sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinitas, habitaram na sua cidade, e todo o Israel nas suas cidades. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 2. Aleluia. Esdras, capítulo 2. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora vamos para o capítulo 3, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, porque só Ele pode nos salvar. Deus é o Deus, aleluia, vivo, que Ele está aqui, Ele está aí, Ele está onde, aleluia, nós buscar pelo nome dEle de alma e coração. Aleluia. Esdras, aleluia, capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel na sua cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Aleluia. Então se levantou Jesuá, filho de Jozadade, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seutiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos. Aleluia. Como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Aleluia. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava... Vamos repetir.
Colocaram o altar sobre a sua base, pois o temor estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor. Holocaustos pela manhã e à tarde. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória. Deus de poder. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram o holocausto diário segundo o número ordenado para cada dia. Aleluia. E em seguida o holocausto contínuo e os das duas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia a oferta voluntária ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E deram dinheiro aos predeiros e aos carpinteiros, aleluia, com também comida e bebida, e azeite aos sidônios, e aos chifres, para trazerem o Líbano de cedro ao mar, para Jobe, segundo a concessão que ele tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir aqui só um versículo. Aleluia. O 7. Vamos repetir. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos sírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jobe, segundo a concessão que ele tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobábel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Jeozadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram o início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como só homem, e para superintenderem os que faziam a obra da casa de Deus, como também os filhos de Nadab, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Aleluia. E quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com cimbalos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com essas palavras, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Aleluia. E muitos
porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento dessa casa. Também muitos gritaram de júbilo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Glória a Deus. Deus é bom. Esdras, capítulo 3, aleluia. Agora vamos para o capítulo 4, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus que pode, aleluia, Deus que faz, só Ele pode, aleluia, Deus de honra, Deus de glória, aleluia, meus irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Continua conosco. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo de Esdras, capítulo 4, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vocês podem acompanhar também aí com a sua Bíblia, tá bom, irmãos? Pode pegar aí sua Bíblia, aleluia, e nos acompanhar aí. Esdras, capítulo 4, tá bom? A seguir. Vamos lá. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel. Esdras, capítulo 4. Achou aí na sua Bíblia? Então vamos começar. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. E chegaram-se a Zorobábel e os chefes das casas paternas e disseram isso: deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós temos sacrificado desde os dias de Esariato, rei da Síria, e que nos fez subir para aqui. Aleluia. Glória a Deus. Responderam-lhes, porém, Zorobábel, Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietaram, impedindo de edificar. Aleluia. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dari, rei da Pérsia. Aleluia. No reinado de Assuero, no princípio do seu rei, escreveram acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Aleluia. Também nos dias de Atas se escreveram Bismã e Tredate, Aveu e os companheiros destes, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos e traduzida na língua aramaica. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo.
Reu, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Aleluia. Isto é, escreveram eu, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persias, os homens de Guiraripes, os babilônios, os sisaquitas, isso é, os elamitas. Aleluia. E as demais nações que o grande e afamado Osnavatlas votou, e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Aleluia, Deus. E as demais nações que o grande e afamado Osnabad transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Aleluia. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens de além do rio, assim escreve. Aleluia. Saiba o rei que os judeus que subiram de Tianós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora saibam, rei, que se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributos, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio e não nos conviveram a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Aleluia. E para que se busquem no livro das crônicas de Deus teus pais, e acharás no livro das crônicas e saberás que aquela é uma cidade rebelde e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso é que ela foi destruída. Aleluia. Aleluia. E nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Aleluia. Então o rei enviou essa resposta a Reu, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria e no restante do país a oeste do rio As. Glória a Deus. A carta que nos enviaste foi claramente lida na minha presença. Aleluia. Glória a Deus. E, ordenando eu, buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. Aleluia. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio, e a eles se pagavam tributos, impostos e pedágios. Aleluia. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem.
Aleluia. E guardai-vos de seres sinistros nisso. Não suceda que o dano cresça em prejuízos repetido. E guardai-vos de seres desmissos nisso. Não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Aleluia. Glória a Deus. E então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Eude Cinsário, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Aleluia. E então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando demovida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 4. Aleluia. Esdras, capítulo 24, né? Aleluia. Então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, mais um dia, mais uma vez, levando sua palavra, Senhor, porque nós confiamos, Pai, no seu poder, no seu nome, na sua palavra, porque só o Senhor é o Deus de antiguidade, o Deus do presente, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, vai ser o Deus para sempre. O Deus que nós servimos é o Senhor, Deus de Israel, de Isaque, de Jacó. Aleluia, Senhor, Deus de poder, honra e glória. Pai, nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, Pai, que todos os espíritos ruins sejam repreendidos das nossas casas, Senhor. Deus, eu não sei onde que essa pessoa está com o celular na mão, nos ouvindo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, que essa pessoa, Pai, possa, Senhor, aleluia, se essa pessoa nunca se entregou a vida dela para Jesus, ou dele para Jesus, que essa pessoa venha se entregar a vida e a alma, aleluia, e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Oh Deus de honra, Deus de glória, oh Senhor, aleluia, tenha misericórdia, Pai, das almas, Senhor, tantas almas perecendo, Senhor, Deus de honra, Deus de glória, por causa que tem muitos corações endurecidos, Pai, aleluia, Senhor, que essas pessoas venham amolecer os seus corações, porque, aleluia, Jesus morreu naquela cruz por dar vida por nós, aleluia. Ainda tem muitas pessoas de coração duros, oh meu Deus, amolece o coração desse ser humano, Senhor, Deus de honra, Deus de glória. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai, que todo espírito, Pai, do engano seja lançado por terra, Senhor. Deus, que todo espírito imundo, Senhor, seja repreendido agora, Pai. Deus, que todo espírito da contenda seja repreendido, meu Pai, agora. Deus, que todo espírito, Pai, aleluia, da prostituição seja, aleluia, repreendido agora, meu Deus. Todo espírito, Pai, do alcoolismo seja repreendido agora, meu Deus. Vai queimando, meu Pai, vai queimando, meu Deus. Oh, Jesus, vai queimando, Jesus. Deus, que todo espírito, Pai, de contenda, espírito de ódio, espírito de pirraça, todo espírito ruim, espírito imundo, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Queima, Jesus, queima, Jesus. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, está repreendido em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, está repreendido em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia. E amanhã estamos de volta com mais conteúdo da palavra de Deus. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Amém? Então que Jesus abençoe a todos e amanhã estamos
de volta.